Deus para receber a bênção dele. Eu tenho uma palavra boa para você. Então vamos a ela. Abra a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no verso 22. Mateus 14, verso 22. Mateus, capítulo 14, verso 22. Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, Jesus? Presta atenção aqui para a gente entender esse recado bonito do nosso Deus, um texto conhecido, um clássico da Bíblia, que você já ouviu muitas vezes, mas que tem uma revelação nova aqui que vai te abençoar. Meus irmãos, Jesus, antes, se eu pudesse dar um título a essa mensagem, o título é o seguinte: as tempestades trazem oportunidades. Deus falou isso comigo ontem, antes de eu dormir. Eu falei: não vou dormir não, vou lá buscar Deus. As tempestades trazem oportunidades. Nunca esqueça essa frase. Ela me marcou bastante. A palavra diz, irmãos, que Jesus, após fazer a multiplicação dos pães, a Bíblia diz que tinha uma multidão com Jesus, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, devia dar entre 15 e 20 mil, porque o judeu tem muitos filhos. E essa multidão estava com Jesus. Jesus multiplicou o pão, 5 pães e 2 peixes, ele multiplicou. Após esse episódio da multiplicação, a palavra diz que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Ele fala: olha, vocês vão pegar o barco e vocês vão para o outro lado, vocês vão para outra banda, vocês vão para outra margem. É uma nova etapa agora. Eu vou despedir da multidão. Ele se despediu da multidão, subiu ao monte, foi orar. Os discípulos entraram no barco. E estava tudo tranquilo, tudo bem. Começaram a viagem. E aí, ao começar a viagem, eles... de repente veio uma tempestade, irmãos. De repente se levantou uma grande tempestade. E a Bíblia diz que eles, lutando contra a tempestade, lutaram. Sabe, essa tempestade começou de tardinha e eles passaram a noite toda lutando contra ela. A palavra diz que, após lutarem muito, entre 3 e 6 da manhã, na quarta vigília da noite, a Bíblia diz que Jesus veio até eles andando por cima das águas. De forma extraordinária. Jesus andando sobre as águas. No meio da tempestade, vem Jesus andando sobre as águas. E a Bíblia diz que eles ficam com medo, começam a gritar de medo: ah, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus disse: calma, gente, não é um fantasma não, sou eu, não tem mais. E aí o Pedro viu ali uma grande oportunidade e disse: olha, se é tu mesmo, Jesus, deixa eu ir aí onde o senhor está então. E Jesus falou para ele: vem, Pedro. E o Pedro então sai do barco e vai andando sobre as águas ao encontro de Jesus. E ele vai andando, ele vai andando. Só que a Bíblia diz que houve um momento em que ele olhou para a força da tempestade, para a força do vento,
E ao olhar para a força do vento, para a força da tempestade, ele começa a afundar. E ele grita desesperado: Jesus, eu estou afundando, Jesus, eu estou afundando, Jesus. Me ajuda, Jesus. E Jesus, na mesma hora, com o braço forte dele, segura e fala para o Pedro: homem de pouca fé, por que você duvidou, rapaz? Coloca ele de novo em cima das águas e vai andando com ele até chegar no barco. E quando eles chegam no barco, a tempestade para por si só. E eles viram um para o outro e falam assim: olha, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente ele é. Meus irmãos, essa palavra, como eu disse para você, a tempestade traz oportunidades. A palavra oportunidade, eu estava estudando um pouquinho, ela vem no latim. Você vê que oportunidade vem de oporto mesmo. É uma palavra que quer dizer em direção ao porto. Oportunidade, em direção ao porto, no latim. Essa palavra era usada para as pessoas quando elas estavam indo em direção ao porto, sabe? Ela tem a ver com o mar. Se os ventos estavam propícios para a navegação ou não. Se os ventos eram propícios ou não. Se os ventos eram favoráveis ou não. Se o vento estava propício, ele dizia: é oportuno ir, né? Se o vento não está legal, é inoportuno, não dá para ir, é difícil ir. Então, se os ventos estão soprando a favor, se está tudo a favor, se está tudo certo, se tudo me favorece, se tudo me ajuda. E aqui nesse texto, eu vejo o seguinte: tinha 3 tipos de pessoa, que vou botar assim. Aqueles que ficaram dentro do barco com medo da tempestade, aqueles que estavam vendo fantasmas e aqueles que aproveitam a oportunidade. O Pedro aproveitou a oportunidade. Quem é você nesse texto? Aquele que está no barco com medo de sair? Nós estamos em meio a uma grande tempestade, meus irmãos. Eu tenho falado que as pessoas falam assim: está todo mundo no mesmo barco. Não, estamos na mesma tempestade. Já falei isso aqui algumas vezes. Mas em barcos diferentes. Porque existem vários tipos de barco. Tem aquele barco lá, aquele cruzeiro, o pessoal faz cruzeiro nele, tem aquele iate, né, de luxo, mas tem também o barquinho a remo, tem o caiaque, e tem alguém que está segurando aí, em meio a essa tempestade toda, tem alguém segurando um pedaço de tábua para não afundar. A tábua virou barco. Então não estamos no mesmo barco. Tem gente que está em meio a essa pandemia, está tirando de letra, está lá no sítio dele, na fazenda dele, curtindo, na casa de praia dele, deitando e rolando, está nem aí para a pandemia. Enquanto durar a pandemia, para ele está lá, que o dinheiro dele está caindo. Então tem gente que está num barco de luxo, mas tem gente que está num barquinho que o negócio está feio. Pastor, meu barquinho já está a ponto de afundar aqui, está feia coisa para mim. Eu estou no barquinho a remo, lutando para não morrer. Então a tempestade é igual para todos, o barco não. Mas a Bíblia diz, irmão, que o barco deles estava açoitado por uma tempestade. E a Bíblia diz que Jesus, de repente, vem andando sobre as águas. Lindo, extraordinário, andando sobre as águas. E a Bíblia diz que os discípulos começam a gritar com medo. Estavam assustados. E a palavra diz, irmãos, que o medo era tanto que eles acharam que era um fantasma. E não queriam sair do barco de jeito nenhum. Então, em meio a essa tempestade que estamos vivendo, em meio a essa tribulação toda, onde há um vírus, onde não estamos podendo fazer as coisas que queríamos fazer, até ir para algum lugar que você queria, você está sendo impedido de ir, estamos em meio a uma tempestade, não há dúvida disso. E aí há aqueles que estão com muito medo e não saem do barco. Tem gente que já não sai mais de casa, o barco é a casa de alguns. Tem gente, irmão, que o medo tomou conta. Eu falei esses dias que o medo faz o coração derreter. Tem gente que fica tão vidrado nessa mídia, né? Existem aqueles que vão dar uma notícia boa, mas a maioria vai dar uma notícia mentirosa e até uma notícia para te aterrorizar. Viralizou na internet um vídeo de alguém enterrando nada e um camarada filmando. Você deve ter visto isso aí, né? Viralizou. Toda rede social tem isso daí. O camarada não estava enterrando nada lá
e alguém com a roupa branca, daquela roupa, daquela proteção do Covid, e o camarada estava enterrando ninguém, e o outro lá de cima filmando ele. O camarada mentindo ali que estava enterrando alguém, não tinha ninguém sendo enterrado, para dar aquela impressão que está morrendo muita gente. Não estava. Nós não somos negacionistas, o vírus existe e tem gente morrendo com o vírus, sim. Mas a mídia vai também fazer você ficar aterrorizado. Tem gente aterrorizado com o coração derretido, porque fica o tempo todo lá olhando aquilo lá. Eu falei isso aqui, preguei esses dias aqui. Às vezes precisa desligar um pouquinho daquilo lá. Senão você fica lá. Aí o teu coração vai derretendo. Já não sai mais do barco, já não sai mais de casa. Não, estou com medo de sair, vou ficar aqui, não vou sair não. E há aqueles que estão com medo, como eu disse, e há aqueles que já estão vendo fantasma, já nem dormem mais. Pastor, o negócio está feio. E não dorme mais e fica preocupado. Será que... Então há aqueles que estão com medo e já não saem do barco. Já não fazem mais as suas coisas. Se bobear nem na rua vai mais para nada. Porque o medo tomou conta. E há aqueles que estão vendo fantasmas, estão assustados, vendo assombração, já nem dormem mais. Mas escute, em meio a tudo isso, há aqueles que, como Pedro, estão enxergando uma oportunidade. O Pedro viu em meio àquela tempestade toda uma oportunidade, irmãos. E ele disse, eu não posso perder essa oportunidade. Jesus falou, olha, calma gente, sou eu, não fiquei com medo não. E o Pedro falou, bom, se é Jesus andando sobre as águas, eu não vou ter outra oportunidade de andar sobre as águas. Tem que ser agora. E eu vou lá agora, Jesus, eu posso ir aí? Irmão, quando Jesus falou que pode, Pedro fez igual uma criança. Quando pergunta para o pai, pai, posso ir aí onde o senhor está? Pode, filho, vem. E a criança vai na hora, ele não quer nem saber, né? E o Pedro foi na hora e andou sobre as águas. Em meio à tempestade, Pedro enxergou uma oportunidade. Escute o que eu vou lhe dizer. Em meio às tempestades surgem oportunidades para o certo e para o errado. Aí você tem que ser de Deus. Essa pandemia, por exemplo, trouxe oportunidade. Tem gente bilionária ficando mais bilionária ainda. Por conta dela. Tem gente desviando dinheiro. Tem gente aproveitando, né, da saúde para tirar dinheiro da saúde para fazer aquilo. Enfim, um dia vai dar conta. Mas estou dizendo que tem gente que aproveitando a oportunidade para fazer o que é errado. Tem gente aproveitando a oportunidade para roubar a banana do outro que está vendendo. Eu vi um vídeo triste esses dias, um homem dizendo, olha, tem que pagar 5 mil amanhã no Ceasa e levaram minhas bananas, levaram minhas mercadorias. Mas o outro pode vender, o outro pode... Ué, por que um pode vender e o outro não pode? Não é assim? O mercado pode e o outro não pode? Tem gente se aproveitando já também para levar um pouquinho. Vou levar um bocado dessas frutas aqui, vou levar um bocado disso aqui para mim. Entenda então que a tempestade, a crise, ela traz oportunidade para fazer o errado também. E tem muita gente se aproveitando dessa pandemia para fazer o errado. Uma hora a conta vai chegar. Uma hora vai chegar. Porque tem muita gente aproveitando. E aí o governo libera dinheiro daqui, libera dali, enfim, um dia vai dar conta. Tem gente se aproveitando. Tem gente se aproveitando para colocar terror e ter audiência. Mas em meio a tudo isso também, irmãos, o que eu quero falar para você é que também surgem oportunidades boas. O Pedro enxergou ali uma oportunidade de experimentar algo extraordinário da parte de Deus. O Pedro disse, é a minha chance, é a minha oportunidade, eu não posso perder. Eu quero estar mais perto de Jesus. Se eu posso ir onde o Senhor está, posso me aproximar mais de ti, pode. E o Pedro vai andando sobre as águas. O Pedro afundou. Sabe por que ele afundou? Porque houve um momento em que, ao invés dele orar para a oportunidade, ele orou para a tempestade. Não olhe para a tempestade. Ore para a oportunidade que Deus está te dando. Ele afundou porque começou a olhar para a tempestade, para a força do vento. E na mesma hora ele começa a afundar. E ele grita, Jesus, socorro. E Jesus podia falar para ele, rapaz, eu estou te dando a oportunidade. Você está olhando mais para a dificuldade do que para a oportunidade. Não olhe para a oportunidade que Deus está dando para você, irmãos. Sabemos que o negócio não está fácil. Tem gente perdendo emprego.
Tem empresa fechando, infelizmente. Mas nós precisamos ser de Deus para enxergar em meio a tudo isso. Eu prefiro ser alguém que enxerga a oportunidade para fazer o certo, oportunidade boa, não oportunidade para fazer o errado. Tem gente aproveitando a oportunidade na pandemia para não vir mais na igreja. Tem gente já não estava muito satisfeito mesmo, assim, eu já não queria ir mesmo, agora que eu tenho a desculpa. Pastor, ó, eu não vou por causa da pandemia, mas já não queria vir mesmo. Tem gente que já não estava mais com o coração. Está aproveitando a oportunidade para ficar em casa. Mas aqueles que aproveitam a oportunidade estão em casa, mas estão buscando a Deus, estão ouvindo a palavra, estão lá no SOS da Fé. De vez em quando alguém fala comigo, pastor, eu não estou indo, mas eu estou lá acompanhando em casa. Tem gente aproveitando a oportunidade, SOS da Fé todo dia aí na tua casa. Lives, saídas aqui do altar, todo dia aí na tua casa. Tem gente aproveitando a oportunidade e assistindo. E tem gente também que desperdiça a oportunidade, não é? A oportunidade passa e a pessoa depois fica chupando o dedo. Poxa, se eu tivesse aproveitado. Em meio às tempestades, surgem oportunidades. Eu poderia citar personagens bíblicos aqui, alguns. Por exemplo, Davi. Quando o gigante Golias se levantou e disse, olha, cadê o homem que vai me encarar aí? 40 dias desafiando e ninguém queria encarar. O próprio rei Saul teve medo. Ninguém queria encarar. E o Davi não teve medo, não. Quando o Davi perguntou assim, que burburinho é esse daí? Que o Davi foi lá só levar um lanche, né? Alguém disse, não, Davi. O rei falou que quem venceu o gigante vai se casar com a filha dele. E, além disso, a família dele vai ser isenta de impostos, não vai pagar mais imposto, não. Todo mundo com medo, irmão. Até o rei Saul estava com medo. Eu vou encarar esse homem, nada. Mas Davi enxergou o quê? Uma oportunidade. Não uma tempestade. Saul enxergou uma tempestade. E agora, como é que eu faço? Esse homem 40 dias aí afrontando a gente, e eu sou o rei, eu estou com medo de ir lá. Saul se escondeu, a Bíblia diz que ele se escondeu, estava com medo. Mas o Davi aproveitou a oportunidade, ele disse, eu vou lá encarar aquele gigante. Ah, mas você não pode porque você é só um pastorzinho, ele é um campeão. Olha, eu já matei um leão, eu já matei um urso, e esse gigante aí é café pequeno para mim, vamos lá. E o Davi vai, acerta a pedra na cabeça do gigante, mata o gigante com a espada dele mesmo. O Davi aproveitou a oportunidade dele. Em meio à tempestade, Davi enxergou uma oportunidade. E você que me assiste agora, e você que está aqui na igreja, está enxergando oportunidades? Ou está dentro do barco com medo? Vendo fantasmas? Já não dorme mais? Meu irmão, peça a Deus essa bênção. Deus, eu quero uma visão como a de Pedro, para enxergar a oportunidade. E os outros discípulos lá, ai, Pedro, pai, Pedro não vai não. Pedro vai afundar. É um fantasma que está aí. O Pedro falou, não, rapaz, é a minha oportunidade, eu não vou perder não. Eu vou lá. Eu já contei aqui uma época em que eu trabalhava e não recebia. Tinha que trabalhar 2 meses para receber um e ainda recebia picado. Estava difícil o negócio. E um dia eu já contei que eu tive que comprar pão num sábado com moeda de 1 centavo. Eu juntei 60 centavos em moedinha de 1, botei no saco e fui comprar pão para o meu lanche sábado à noite. Cheguei na padaria, o rapaz da padaria olhava para mim, olhava para as moedas. Era uma tempestade, irmão. Comprei o pão, subi para casa pensando, poxa, será que eu tenho mesmo que passar uma humilhação dessa? Um chefe de família, trabalhando. Estou em casa vagabundeando, estou trabalhando. Sou fiel a Deus, entrego minha fidelidade direitinho. Estou passando por isso. E aí tinha um livro, eu fui ler esse livro. E o autor, Kenneth Hagin, foi muito feliz ali, ele dizia, os problemas são oportunidades que Deus dá para rirmos na cara do diabo. E eu peguei aquilo para mim. Os problemas são oportunidades para a gente ir na cara do diabo. Eu falei, então eu estou tendo uma oportunidade. Eu falei com a minha esposa, falei, Cristina, nós estamos passando por isso daqui. Comprando pão com moeda de 1 centavo. Mas vai chegar o dia da gente rir na cara do diabo. Deus está me dando uma oportunidade. Eu enxerguei em meio à tempestade uma oportunidade. A tempestade estava severa. Eu lembro que minha esposa falou para mim, Paulo, eu acho que eu vou ter que trabalhar para te ajudar. Aquilo ali me arrebentou.
Eu falei, não, que isso? Tu não vai trabalhar para me ajudar, não. Se tiver que trabalhar para alguma coisa, mas porque eu tô passando por isso? Não. Não teria problema nenhum ela trabalhar, mas eu falei, peraí, a que ponto que eu cheguei? E eu trabalhando. Mas eu acreditei e segurei essa palavra. Resumindo, o tempo passou, eu recebi uma bênção de Deus. E um dia eu já contei que eu estava indo para Brasília, dentro de um avião, e lá em cima, em meio às nuvens, eu lembrei daquele saquinho de moeda de 1 centavo. Eu falei, Jesus, ontem eu comprava pão com moeda de 1 centavo. Hoje eu estou viajando de avião. Lá atrás Deus estava me dando uma oportunidade de rir na cara do diabo. Eu lembro quando eu voltei da viagem, eu falei com ela, Cristina, lembra que eu disse que a gente ia rir na cara do diabo? Vamos fazer isso agora. E começamos a rir dentro de casa, irmão. Igual dois maluquinhos rindo dentro de casa e ria. Aí eu ria daqui, ria dali. Fui na garagem, ri do diabo. Abri a geladeira, ri do capeta. Falei, aí, Satanás. A minha oportunidade de rir na tua cara chegou. O que é que nós estamos enxergando, irmãos? Pastor, mas eu perdi meu emprego, eu perdi minha empresa. Como é que eu vou enxergar a oportunidade passando por isso tudo? Perdi um familiar doente, estou doente, estou com a Covid, meu familiar foi... Como é que eu vou enxergar a oportunidade? Meu irmão, a gente precisa ser de Deus no momento desse. Que oportunidade que eu estou tendo de me aproximar de Deus, irmão? A crise, a tempestade nos aproxima de Deus. Você pode ficar dentro do barco longe de Jesus, ou pode aproveitar a oportunidade de andar sobre as águas e se aproximar dele. O Pedro preferiu se aproximar. Eu falava com a minha esposa, Cristina, eu estou mais forte do que nunca. Essa tempestade não me matou, me fortaleceu ainda mais. Eu estou forte, mais forte do que nunca estive, mais próximo de Jesus do que nunca estive, com mais revelação do que nunca tive. É uma mensagem atrás da outra, fluindo assim. A tempestade está aí para todo mundo. Mas você pode aproveitar a oportunidade para se fortalecer, para chegar mais perto de Deus. Enxergue a oportunidade onde você só está vendo dificuldade, irmão. Por trás dessa dificuldade, por trás dessa tempestade, tem uma oportunidade que você não está vendo. E você precisa aproveitar essa oportunidade, como o Pedro fez. Senão você vai ficar dentro do barco chorando, com medo, vendo fantasma, ou você hoje toma uma posição e diz, eu vou aproveitar a minha chance, é a minha oportunidade, eu vou buscar Deus. Em meio a isso tudo, tem uma oportunidade. Eu me lembro um dia que eu perdi minha carteira, documentação toda dentro, eu ia me casar, eu precisava do documento para casar, eu tinha que tirar tudo, eu era louco, eu andava com toda a documentação na carteira. Hoje eu não faço isso, mas eu andava com tudo sem imaginar, todos os documentos originais, não sei para quê. E aí eu fiquei triste com aquilo. E as pessoas falavam assim, Paulo, e se alguém achar o teu documento e botar o teu documento, roubar um banco e deixar o teu documento lá? Vai te incriminar. Era a palavra de conforto que me dava. Cheguei na igreja, eu falei com o meu pastor, na época eu era obreiro, eu falei, pastor, faz oração para mim, porque eu estou muito angustiado, minha carteira sumiu, eu tenho que casar, eu tenho que tirar documento tudo de novo, vai atrasar. Já tinha falado lá no cartório, já tinha marcado lá. O pastor fez uma oração. Aí no final do culto, uma irmãzinha, uma instrumentista virou para mim e falou assim, Paulo, quem sabe Deus não está lhe dando, por trás disso tudo, Deus não quer lhe dar uma grande experiência com Ele. Eu falei, Deus te ouça, minha irmã. Dia seguinte, trabalhei o dia todo, quando deu 5:10, ligaram lá para a minha empresa, falaram para a empresa que eu trabalhava, disseram, achamos sua carteira, vem cá buscar. Eu fui lá buscar a carteira, no lugar que eu jamais iria se não fosse perdido. Se minha carteira tivesse perdido, caído lá, eu não ia lá não. Tem lugar que você nunca vai ir. Você não conhece, não tem ninguém lá, não tem parente lá, não tem nada lá, você nunca ir lá. Nunca vai lá, né? Eu não queria lá. Fui lá, cheguei lá, o rapaz me atendeu. Olha aqui, está aqui a sua carteira. Mas não fui eu que achei não, quem achou foi meu pai. Falei, mas cadê teu pai para dar um abraço nele, então agradecer a ele? Carteira intacta mesmo, não mexia um dinheiro, não mexia nada. Ele disse, não, meu pai está para a igreja. E você não foi para a igreja por quê? Não, porque eu estou desviado. Mas minha família está toda na igreja, agora o papai deixou a carteira aqui para entregar para o senhor. Aí eu entendi que por trás daquela tempestade, um dia sem dormir por causa da minha carteira, preocupação, estava a oportunidade de trazer uma alma de volta para os pés de Jesus.
Ele estava desviado, eu falei, rapaz, tu não sabe, hein? Mas Deus me fez perder minha carteira para vir aqui pregar para você, porque eu nem te conheço, não sei quem você é. Tem uma Bíblia aí, pegou a Bíblia, preguei para ele, ele voltou para Jesus. Em meio à tempestade, Deus me dava a oportunidade de ganhar uma alma. Podia ficar chorando, triste, revoltado. Os discípulos, irmãos, podiam estar lá reclamando entre si. Aí, ó, fomos obedecer a ordem de Jesus, aí. Aí, ó, fomos, aí, ó. Se a gente tivesse, por que a gente foi obedecer? A gente obedeceu e aí o que a gente está passando? O que adianta ser obediente? Aí, obedecemos, aí a tempestade, aí. E agora, como é que a gente faz? Um fantasma lá fora quer pegar a gente, aí. Discípulo de Jesus com medo de fantasma, misericórdia, né? E aí o Pedro decide aproveitar a oportunidade. Aproveite a oportunidade. Eu costumo falar que tem gente que vê desvantagem. E tem gente que vê 10 vantagens. Você pode ver desvantagem ou pode ver 10 vantagens. O Pedro viu 10 vantagens e não desvantagem. Ele viu oportunidade. As tempestades trazem oportunidade. Eu já contei aqui de um rapaz, amigo meu, cortou meu cabelo por muito tempo. E ele falava que o irmão dele cortava cabelo. Ele nunca foi de cortar cabelo, não cortava. E o irmão dele era aquele que alguém tinha que marcar horário para cortar, porque cortava muito bem e tinha muitos clientes. E um dia mataram o irmão dele. Que tempestade grande. O tempo passou, e ele disse que um dia chegou um rapaz lá querendo, não sabia que o irmão dele tinha morrido, veio de longe e disse assim, procurou, bateu o salão fechado, o barbeiro não está aqui não, eu vim cortar cabelo, sempre cortei cabelo com ele. Disse, não, o barbeiro morreu, mataram o barbeiro. Ele disse, mataram o barbeiro? Eu não sabia. Mas eu vim de longe para cortar cabelo, eu tenho que cortar cabelo. E ele disse, olha, eu sou irmão dele, mas não posso fazer nada por você, meu irmão não está mais aqui para cortar teu cabelo. Sinto muito por você, procura outro barbeiro, tem outro ali, outro ali. Não, mas eu vim aqui para cortar cabelo, eu sei que teu irmão morreu, sinto muito, mas eu tenho que cortar meu cabelo. Ô meu senhor, o senhor não está entendendo, o barbeiro morreu, tem ninguém aqui para cortar teu cabelo não. Aí o camarada falou assim, olha, eu vim de longe, eu não vou voltar com cabelo grande não, tu vai cortar meu cabelo então. Mas meu senhor, eu estou falando que eu não sei cortar, meu irmão que cortava. Não, tu vai cortar então, não vou embora sem cortar. Então tá bom, se eu quer que eu corto, se eu fizer caminho de rato na tua cabeça, é problema teu, senta ali. Cortou o cabelo do homem. O homem gostou. Começou a divulgar, ó, tem um barbeiro novo lá que é bom, vai lá. Começou a chover cliente em cima dele. Hoje ele está lá cortando cabelo no lugar do irmão dele. Teve um dia que para eu cortar cabelo eu tive que marcar meia-noite para cortar, você tem noção? Já cortou cabelo meia-noite? Não tinha horário, eu falei, tem que cortar cabelo porque amanhã tem reunião para fazer, pastor, só se eu vier meia-noite. Tinha dia dele cortar cabelo até 2, 3 horas da manhã. Irmão. Teve um dia que eu cheguei lá e falou, pastor, quase que eu virei noite cortando cabelo de tanto cliente que tinha. Em meio à tempestade veio o quê? A oportunidade. E a gente só enxerga a tempestade, só enxerga vento, só enxerga fantasma, e fica com medo e assustado. Meu irmão, não sei qual é a tempestade que você está passando, eu estou falando aqui da crise, mas você que sabe. Qual a tempestade talvez você está passando no teu casamento, com o seu filho, com a sua empresa, com a sua família, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual. Seja qual for a tempestade, aproveite a tua oportunidade. E em meio a essa crise, aproveite, porque Deus tem uma bênção para você em nome de Jesus. Você escolhe se vai ficar no benção assustada ou vai aproveitar a maior oportunidade da sua vida, irmão? Alguém pode falar assim, mas o Pedro andou sobre as águas e afundou. E você já andou sobre? Quantos passos você já deu sobre as águas? Fala para mim. Você conseguiu dar um passo sobre as águas? Então já perdeu para o Pedro já, meu irmão. Foi só ele, mais ninguém. Ele experimentou algo que ninguém vai experimentar. Foi único. Pode ser que alguém dê para alguém um dia, mas eu não tenho notícia de ninguém que andou sobre as águas, não. Aliás, eu tenho notícia de alguém que tentou e morreu. Teve um grupo uma vez que, se o Pedro andou, a gente anda também. Foram andar, morreu todo mundo, ninguém sabia nadar. Morreu tudo afogado. Isso é sério, você pode procurar na internet, você acha isso, é verdade, não é conversa não. Mas o Pedro andou de verdade. Meu irmão, minha irmã, aproveite as oportunidades. E olha, tem oportunidade que não volta não, irmão.
Você vai se lamentar pro resto da vida. Tem coisa que você vai ficar o resto da vida, puxa, passou. Eu imagino que você deve lembrar de alguma oportunidade aí que você teve e perdeu. E você chora até hoje, né? Puxa, se eu tiver... Às vezes coisas pequenas, coisas grandes, mas você lembra. Puxa, se eu tivesse aproveitado. Eu lembro uma vez um carro que eu ia comprar. E o carro estava muito barato. Eu liguei para o rapaz e falei assim, eu estava lá em Petrópolis ainda, eu liguei para o rapaz. Eu era obreiro na igreja, eu falei, rapaz, você quer vender esse carro por esse preço mesmo? Manda as fotos para mim, mandou as fotos para mim. Eu falei, por que você quer vender? Ele estava revoltado, porque ele não tinha carteira de motorista, a polícia pegava ele, tinha que ficar dando dinheiro para a polícia. Um dia ele ficou tão bravo que ele falou assim, eu vou vender esse carro, que pelo menos não dou mais dinheiro para ninguém. Acabou, vou vender. Botou o carro no preço assim, absurdo. Mas o carro estava inteiro de tudo, irmão. Eu fui lá ver o carro, falei, gente, tu quer mesmo vender esse carro por esse preço? Quero, porque eu não aguento mais, quer vender. Aí, ao invés de eu comprar, eu falei assim, segura ele para mim até de tarde. Mas eu podia ter ido lá, né, dar um sinal, pelo menos, né? É o que se fala certo, né? Confiei na palavra dele. Ó, tô indo aí buscar o carro. Quando de tarde eu falei, tô indo aí buscar o carro. Pô, amigo, o rapaz acabou de sair com o carro daqui. Aí eu chorei, falei, puxa, mas que oportunidade que eu joguei fora. Se eu tivesse dado um sinal, perdi a oportunidade. Quantas oportunidades você já perdeu na vida? Depois me deu outros carros, né? Eu estou só contando para você que às vezes a gente mosca, como diz o outro. A gente mosca. Não mosca, não. Amém, Jesus? Amém ou não amém? Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Eu não sei, mas nesse exato momento Deus está te dando uma oportunidade bonita. Aproveite-a. Que o Espírito Santo te ilumine para você enxergar essa oportunidade, porque talvez você não está vendo, você só está vendo tempestade e fica reclamando, murmurando, mas por que isso, por que isso, por que aquilo? E a oportunidade está aí, você não está enxergando. Deus está nos dando a oportunidade de ser moldados por Ele, a oportunidade de nos aproximar dEle, de ser melhores para Ele, de chegar mais perto dEle, de ser mais forte, de aprender com Ele, de crescer com isso tudo. E eu quero aproveitar a minha, eu não vou perder essa oportunidade não. Amém, Jesus? Que você também aproveite a sua em nome de Jesus. Aproveita. Enquanto todos estiverem desesperados, com medo dentro do barco, com medo dos fantasmas, você esteja andando, passeando sobre as águas. Imagina você andando, todo bonitão, sobre as águas. Eu imagino Pedro, ó. E os outros olhando lá, olha o Pedro, como é que tá, rapaz? E o Pedrão, ó. Hein? Passeando. Aproveite a sua oportunidade. Diga glória a Deus, irmãos. Ah, pastor, mas eu não tenho oportunidade. O sol nasce para todo mundo. Não vem com esse negócio, não. Para você também, Deus tem, em nome de Deus. Você que não está enxergando. Que Deus pingue colírio. Essa palavra é um colírio que Deus está dando, né? Pingando no seu olho assim para você enxergar a oportunidade. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você escolhe se vai ficar no barco com medo, vendo fantasma, vendo assombração, vendo problema em tudo, vendo dificuldade em tudo, eu vou morrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aquele outro, ai meu Deus, eu sei como é que vai ser, eu estou aqui debaixo da minha cama com medo. Ou você vai fazer como Pedro, Jesus, estou indo, hein? Estou indo ao teu encontro, para ficar pertinho do Senhor, aí por cima das águas, aí, porque é a oportunidade da minha vida, em nome de Jesus. Dê um aplauso para a palavra dele, bem forte, para você.